Olá pessoal, vejamos aqui uma questão de matemática da EFON envolvendo máximos e mínimos de funções. Examine a função real f de x igual a 2x menos 3x ao quadrado quanto à existência de valores e pontos de máximos e mínimos. Analise o problema e assinale a alternativa correta. Então aqui a função é f de x igual a 2x menos 3x ao quadrado, deve ser derivada. Então, a primeira derivada dela, f' de x é igual. A derivada de 2x é 2, menos a derivada de 3x ao quadrado é 3 vezes o 2. Desce multiplicando x elevado a 2 menos 1. Menos 1 da regra para a derivada de potência. Então, subtraímos 1 do expoente 2, ficando x. Portanto, f' de x é igual a 2 menos 6x. Observe que trata-se de uma função afim. A primeira derivada da função é uma função afim, do tipo ax mais b, com a negativo. Significa que ela é decrescente. À medida que x aumenta, f' de x diminui. Para a análise de pontos de máximos ou de mínimos, precisamos igualar esta derivada a zero. E, para identificarmos se é um ponto de máximo ou de mínimo, devemos ver o comportamento do sinal dessa derivada em torno do ponto considerado. Vejamos. Então, vamos resolver aqui, calcular o ponto e identificarmos se é de máximo ou de mínimo. Então, igualando a zero, resolvemos esta equação do primeiro grau. 2 menos 6x igual a zero, menos 6x igual a menos 2, multiplicamos por menos 1, 6x igual a 2, o que leva a x igual a 1/3 após simplificação. Então, temos aqui um esboço, né, da função derivada. Então, aqui o ponto 1/3, ela é decrescente, o que implica que a esquerda, f' de x, a esquerda de 1/3, assume valores positivos e a direita valores negativos. Vamos fazer um teste agora, tomando dois pontos, uma à esquerda e uma à direita de 1/3 e analisando o sinal desta derivada. Então, para x igual a 1/5, 1/5 é menor que 1/3, jogamos na derivada primeira, que é 2 menos 6x, onde tem x, substituímos 1/5, efetuando-se aqui os cálculos, 2 menos 6/5 é 1,2, 2 menos 1,2, 0,8. A derivada neste ponto ela é positiva, o que implica que a função é crescente neste intervalo, nessa região, na região próxima a 1/3. Okay? O mesmo raciocínio agora para um ponto depois de 1/3, ou seja, um x maior. No caso aqui, tomei um meio maior que 1/3, jogando na derivada primeira, 2 menos 6 que multiplica o meio, onde tem x colocamos o meio, 6 por 2 dá 3, 2 menos 3 dá menos 1 é negativo. O que implica que nesta região, à direita de 1/3, a função é decrescente. Então, o que é que está acontecendo? À esquerda de 1/3, ela é crescente e à direita ela é decrescente. Então, ela passa por um máximo. Se ela da esquerda para a direita vinha aumentando e depois diminuiu, é porque em x igual a 1/3, ela tem a função f de x tem um máximo. Então, esta é a conclusão, ok? O ponto x igual a 1/3 é um ponto de máximo. E agora precisamos também saber que valor a função atinge neste máximo. Então, tomamos a função, 2x menos 3x ao quadrado, a função agora, e no lugar do x, colocamos 1/3. Então, 2 vezes 1/3 menos 3, que multiplica 1/3, só que ao quadrado, f de 1/3 é igual. 2 vezes 1/3, 2/3, menos 3, 1/3 ao quadrado, nono, f de 1/3 é igual a 2/3 menos 3 nonos, simplificando, 1/3, 2/3 menos 1/3,
repetimos o denominador, subtraímos os numeradores, o que leva a 1/3. Ou seja, o valor da função no máximo 1/3 é também 1/3. Resposta letra E. Ok, pessoal? Então, a questão de máximos e mínimos de funções da EFON. Aqui no canal também vocês encontram resoluções para a prova de física. Bons estudos, boa preparação. Se possível, inscrevam-se no canal, incentivando o projeto de mais resoluções. Até a próxima videoaula.